Hoje vamos falar sobre as técnicas de consciência corporal e conscientização do movimento. Quase a mesma coisa. Vamos iniciar pela eutonia. É uma técnica criada por Gerd Alexander, na Dinamarca, por volta dos anos 1930. Gerd Alexander tinha artrite reumatoide. E, na medida que ela foi recebendo os tratamentos, ela foi introduzindo micromovimentos e percepção de pele, músculos, tendões, articulações. E ela começou a verificar que havia uma recuperação, por entender que havia maior vascularização, o sangue corria melhor, e as conexões com o cérebro eram fundamentais. Essa descoberta da conexão corpo com o cérebro foi fundamental para o aprofundamento da eutonia. Ela foi difundida na Europa e atualmente existe formação, tanto na Europa quanto nas Américas. No Brasil também tem alunas que receberam formação pela própria Gerda. E atualmente todos os bailarinos, pessoas de artes cênicas, utilizam a eutonia como base para um bom trabalho. Agora vamos falar de técnica de Alexander. Matthias Alexander era ator e ficou rouco em um dado momento. E essa rouquidão o impediu de trabalhar. E os médicos, na ocasião, disseram que ele não tinha nenhum recurso, nada a fazer. Muito intuitivo, o que ele fez? Ele colocou espelhos na sua frente, espelhos nas laterais e espelho nas costas. E começou a gesticular personagens, fazendo muitas variações, muitas opções de colocação do pescoço e das costas, até que ele estabeleceu o que ele chamou de controle primário, que é o alinhamento ideal da cabeça, do pescoço e das costas, que permite que a voz fique adequada, uma boa impostação, uma boa colocação. E atualmente todos os atores, cantores, pessoas que trabalham com rádio e televisão fazem a formação de técnica Alexander para conseguir uma performance, uma projeção boa da voz. A formação também existe, principalmente na Inglaterra, mas já existe também nos Estados Unidos e no Brasil, com pessoas que estiveram na Inglaterra e trouxeram a formação para cá. Agora eu vou falar de Feldenkrais. Moshe Feldenkrais foi uma pessoa, um senhor que nasceu na Rússia e se estabeleceu em Tel Aviv. Em um dado momento, ele sofreu uma lesão grave no joelho. E como ele tinha conhecimentos de engenharia, física e jiu-jitsu, ele foi capaz de criar, que foi brilhante, uma intuição brilhante que ele teve, de fazer uma conexão do lado sadio com o lado lesionado. Eu vou dar aqui um exemplo do que aconteceu. Vamos olhar essa mão aqui. A mão vai fazer movimentos de rotação. E aí eu estou visualizando, o cérebro está fazendo a conexão, está entendendo? Agora eu paro e visualizo esse movimento. Olha, eu sou capaz de reproduzir, de repetir o que a mão fez. Como essas informações estão lá no cérebro, agora vamos pedir ao lado sadio, o lado lesionado. O lado lesionado vai mirar, vai olhar, vai relembrar, o cérebro vai se conectar com aquela memória. Nós somos capazes de pedir a essa mão, de repetir por memória, por conexão. Então, lentamente, essa mão começa a trabalhar, a responder. Feldenkrais criou muitos exercícios a partir do lado
sadio, fazendo a conexão cerebral, que ele chamou de conscientização do movimento. Consciência pelo Movimento é o livro principal dele. E com isso ele conseguiu atender muitos pacientes, e o método ficou conhecido, método de recuperação motora, neurológica, ortopédica. Então, a formação existe em Israel, existe em alguns países da Europa e nas Américas também. Agora eu vou falar da professora Angel Viana, que é a grande mestra, doutora em honoris causa, notório saber, que nos anos 1950 veio para o Rio de Janeiro e estabeleceu uma escola técnica de dança e depois uma faculdade com pós-graduação. E a genialidade da professora Angel é que ela trouxe as técnicas de consciência corporal, eutonia, técnica de Alexander, Feldenkrais e muitas outras coisas, todas as novidades que aconteciam na Europa, nos Estados Unidos, ela trazia, mandava alguém lá conhecer, ensinava os alunos, a escola é muito dinâmica. Tive a oportunidade de ter aulas não só com a Angel, quanto o seu filho, Rainer. Rainer Viana e Neide Neves, na época, em 1985, foi o meu primeiro passo quando eu comecei dança livre, dança com consciência corporal, um trabalho maravilhoso. E fiquei muitos anos na escola também, aprendi muita coisa, fui aluno ouvinte da recuperação motora, aprendi muitas coisas lá. Então agora eu vou falar sobre o método Meir Schneider Self-Healing. Meir Schneider é vivo atualmente, é um ucraniano que também se estabeleceu em Tel Aviv e hoje está na Califórnia. Ele nasceu cego, com catarata congênita e nistagmo, glaucoma grave. Leu em Braille até 17 anos. Quando ele estava em Tel Aviv, soube do professor Feldenkrais e lá foi tomar aula com ele, e superou, assim, a perder de vista o seu mestre. Por quê? Ele entendeu que o nervo óptico dele é íntegro. E o que ele precisava é de adquirir visão periférica. Então, ele foi estudar bastante anatomia, neurologia, bastante coisa de fotografia para entender como é que se forma a imagem, até que ele entendeu que havia a necessidade de trabalhar corpo e visão. O método dele é abrangente, porque a pessoa ela é olhos, mas ela é corpo também. Então, depois de 10 anos de trabalhos e de descobertas, né, de criação de exercícios, ele foi capaz de ganhar essa visão periférica que ele precisava. E hoje ele tem o que se chama de visão funcional. Ele enxerga com o cérebro. É fantástico. É fantástico. Há muitos anos atrás, não se acreditava que isso fosse possível. Os próprios oftalmologistas que não aprofundam a questão acham que isso não aconteceu, isso não foi verdadeiro. Mas quem fez a formação lá na Califórnia sabe que isso é verdade. Eu tenho uma irmã que fez essa formação e ela conta que em dado momento eles foram para uma montanha e lá em cima ele localizou um bar com um anúncio luminoso e ninguém conseguia localizar e ele deu detalhes de como é que era. Ele estava enxergando e foi capaz de dirigir, porque ele ganhou habilitação para dirigir à noite nos Estados Unidos. Ele se casou com uma aluna, os 2 filhos nasceram com catarata congênita e glaucoma, mas que desde o início ele e a aluna, a esposa, começaram a trabalhar essas 2 crianças e atualmente eles, a partir dos exercícios, são capazes de ter uma visão periférica. A formação é lá na Califórnia e ele tem alunas que vieram ao Brasil, algumas foram lá e atualmente se faz a formação aqui também. Existem vários terapeutas de visão no Rio de Janeiro e a minha irmã é uma delas. Minha irmã chama-se Kátia Amaral.
Agora eu vou falar sobre o método Mézières. Françoise Mézières, uma fisioterapeuta da época, não se chamava ainda fisioterapeuta, era cinesioterapeuta, dos anos 40, 50. Ela fez uma descoberta assim revolucionária para a época. Ela disse que as deformidades, as escolioses, cifoses, eram causadas pelo, como se acreditava, né? Que eram os músculos fracos. Mas não, ela mostrou, desculpa, que era, na verdade, o excesso de força e que era necessário estiramento, massagem, alongamento, tirar aquele excesso de força que, na verdade, tracionam esses músculos e com isso fazem a deformidade da coluna. Então ela conseguiu mostrar que na medida que os alongamentos, as massagens, as posturas eram capazes de reduzir as dores e fazer a correção. Ela difundiu muito isso na França, que é o lugar de sede dela, né, da Françoise Mézières. E 3 grandes discípulos se destacaram e ficaram mundialmente conhecidos. Primeiro, Philippe Suchard. Ele criou uma postura básica de estiramento que ele chamou de RPG, Reeducação Postural Global. Existe massagem, tem bastante respiração, consciência corporal. E atualmente os planos de saúde, de um modo geral, dão cobertura. O paciente pode receber RPG pelo plano. Outra discípula de Françoise Mézières foi Thérèse Bertherat, que criou, ela chamou, né, de antiginástica. Ela não fez posturas nenhuma, ela apenas criou movimentos. Então, tem muitos movimentos, vários exercícios com bolinhas de tênis, bastões de madeira, rolos de areia. Ela foi muito criativa. Ela criou muitas coisas para obter o alongamento da cadeia posterior e, com isso, recuperar o tônus e dar consciência corporal. A eutonia faz parte, não no sentido de eutonia, mas no sentido de consciência de percepção dos músculos, né, dos tendões e ossos, mas a partir desses exercícios, e visando basicamente a cadeia posterior. O terceiro discípulo conhecido é o Serge Peyrot, em que eu tive a oportunidade de fazer a formação dele em 1987. Ele chama o trabalho dele de terapia morfoanalítica. A formação, na época, o Suchard, como informação, está restrito a fisioterapeutas. O CREFITO seleciona apenas fisioterapeutas, apenas elas estão habilitadas a fazer RPG. A antiginástica, no Rio de Janeiro, a professora Gerry Maretsky aceita várias pessoas de várias áreas, psicólogos, dançarinos. Ela mesma foi uma dançarina. E o Serge Peyrot aceita médicos, psicólogos e professores de educação física. É claro, além das fisioterapeutas. A técnica de Serge Peyrot é basicamente uma postura, né, uma postura assim, de ponto de partida, mas muita massagem e muita verbalização, que é o lado totalmente diferente de todas as outras técnicas, porque ele dá base psicanalítica no curso de formação dele, para que o terapeuta possa entender aquelas emoções que sobrevêm do estiramento muscular, que é um outro capítulo de uma outra aula que depois eu vou dar a vocês. Porque quando a pessoa faz uma conexão, uma percepção cerebral, pele, osso, músculo, a memória conjuntiva que está ali, a memória sensorial, a memória emocional que está guardada no tecido conjuntivo, ela vem. Então, a pessoa tem que entender o que está acontecendo, o sentimento que brota, e o terapeuta morfoanalista tem bagagem para entender e conseguir, na medida do possível, conduzir aquela emoção.
isso que eu tinha que falar por hoje e vamos deixar outros assuntos para outras aulas. Um abraço a todos.